Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. É o 14º episódio. Eu sou Erivelto Reis e hoje eu vou receber um querido amigo, professor, administrador, especialista em gestão acadêmica e educacional, um homem empreendedor, que tem uma linha de pesquisa relacionando excelência e marketing digital. Tive a honra, de ter sido dirigido por ele, trabalhar ao lado dele, ver a sua criação, ver o seu trabalho ali, desde a base até grandes projetos. E foi para mim uma alegria muito grande quando ele aceitou o convite. Professor Manuel Alvarez, eu costumo chamar de professor Alvarez, acho que bastante gente o conhece assim, uma vida inteira dedicada à educação, à administração de empresas, à gestão de educação, um homem da sala de aula, um pensador. Ele diz para mim que é um pretenso poeta, e eu vou falar com ele sobre isso também, e ele vai contar para a gente um pouco da sua trajetória, é um filme marcante. Vou mandar o convite e a gente começa a conversar. Vou dar o convite para ele. Ok. Mandar um abraço para a professora Janice, para o professor Cícero, para as pessoas que estão nos vendo agora, as que nos verão no futuro. Muito obrigado pela audiência, pela presença. Mandei o convite, vamos dividir a tela. Salve, boa noite, professor Alvarez. Salve, boa noite. Como vai? Tudo bem? Muito Prazer. obrigado pela participação, é um prazer, contar com a sua presença. Eu já começo, antes de passar a palavra, dizendo aí, já até falei, quando fiz o anúncio na outra live, pretensamente poeta, um homem com um olhar filosófico e poético como esse, é um poeta, sim, senhor. Muito obrigado pela sua presença, como vai? Tudo bem. Vou indo, caminhando nessa luta cotidiana. Olha, eu sei que a sua agenda de trabalho é bastante apertada, bastante concorrida, até ainda há pouco estava em reunião e aí fez essa deferência para participar do projeto, muito obrigado. Mas tem que colocar você para trabalhar. A provocação Vamos lá. tem se tornado tradicional já nos nossos encontros. Manuel Alvarez, como é o filme da sua vida? Conta pra gente. Então, o filme da minha vida é um misto, né? Ele carrega um pouco de, de, de emoção, de ação, de drama, né? E eu acho que é um pouco assim, né, na vida de todos, né? A gente tem em diferentes etapas da vida, em diferentes momentos da vida. A gente carrega no drama, a gente carrega né? Às vezes até carrega no terror, mas é bem esse caminho, né? O caminho da Travou para variedade, mim, né? agora destravou. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de você entrar em falar do filme, falar da tua Uhum. trajetória. Eu quero dizer uma frase para você e você vai me dizer o que você acha dela. Pode ser? Claro. Diz assim: situe-se entre a prudência imobilizante e a precipitação inconsequente. Você conhece essa frase? Reconhece essa frase? Reconheço, claro que sim, né? É uma frase minha, né? Explica para a gente aí o que é se situar entre a prudência imobilizante e a precipitação inconsequente. Eu já adotei como um mantra, mas eu queria que você falasse. Então, rapaz, isso vem com o tempo e com a idade, né? Entender que os extremos, né, não são um caminho, né? Não, quer dizer, não, nem sempre é um bom caminho, né? Em geral, o bom caminho tá na moderação, tá na ponderação, tá na reflexão, tá no cuidado, né? Mas a gente só enxerga isso depois de uma certa idade, né? Então, essa prudência, né? Você não pode perder a oportunidade, você não pode perder a energia, você não pode perder a vontade,
mas ao mesmo tempo você não pode se deixar dominar pela ansiedade, não pode se deixar dominar pelo excesso de iniciativa, enfim. Então, esse equilíbrio, né? É meio que um equilíbrio, né? É uma tentativa de equilíbrio. Isso não quer significar que eu haja sempre assim. Isso quer significar que eu pense dessa maneira, né? Porque o impulso, às vezes, me leva para ações que são desastrosas, né? Continua sendo assim, né? Então, mas é assim que eu penso, né? Eu Pois adorei, é. né? Quando eu vi essa postagem, eu achei incrível. E aí comecei a fazer um monte de associações com a sua vida pessoal e profissional, porque eu sei que você é um homem ligado, não é, à saúde do teu corpo, você faz caminhadas, faz exercícios, você tem todo um cuidado com a alimentação. Eu vi você trabalhando e sei que você é uma pessoa muito ligada à sensibilidade, ao respeito ao outro. Então, desde projetos muito grandes, com corporações, com cronogramas assim muito complexos, até a simplicidade de atender, de conversar, de esclarecer para aquela pessoa mais simples, com mais dificuldade. Eu vi você fazer isso, né? E assim, com muita eficiência, com muito cuidado. Então, sei que na tua trajetória esse cuidado com o outro e também o desenvolvimento de projetos, de ideias, tem sido uma constante. Então, quando eu li essa frase, eu falei, caramba, então é por isso que tem esse cuidado, por isso que está sempre o espírito, a alma, mas também os projetos ali em ebulição. Isso é muito importante. Agora eu te pergunto o seguinte, a escolha, não é, pela administração, pela educação, vem desde a base? Você pensou em ser um professor? Como é que surgiu a administração e a educação na sua vida profissional? Então, primeiro, isso não começa quando eu fiz a escolha, isso começa antes, tem uma raiz mais profunda, né? Pela minha criação, a educação sempre teve muito valor, né? Os meus pais, especialmente meu pai, do jeito dele, cobrava, né, uma dedicação ao estudo e chamava atenção para a importância da educação não só como uma questão de sobrevivência, mas como uma questão existencial, como caminho de existência, né? Tanto para a educação quanto para a cultura, né? Então chamava muito a atenção, né? A nossa atenção, a minha atenção, a da minha irmã. Então, a relação com a educação e uma relação de respeito com a educação vem de berço, né? Num dado momento da minha vida, eu fui levado para o exercício da administração como uma alternativa profissional, né? Em princípio, eu queria ser engenheiro e depois o próprio mundo do trabalho, tendo começado a trabalhar, né, em administração, o próprio mundo do trabalho acabou me conduzindo, e aí eu acabei passando por economia e acabei desaguando em administração e fiz a graduação e fiz o mestrado, né? Então, a relação com a administração foi quase que natural pelo próprio exercício do trabalho, pela luta pela sobrevivência, né? Tendo uma origem humilde, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? Quando eu digo muito cedo, é bem cedo mesmo, né? Então, incomum hoje em dia você não vê um garoto de 13 anos trabalhando, né? Mas foi quando eu comecei a trabalhar. E aí veio quase que, digamos assim, naturalmente. A relação com a educação, não. Aí é uma dessas guinadas de vida, né? Que foi uma decisão que inicialmente não era para ser professor, né? Era para ser um administrador com pós-graduação, né? Feita fora do Brasil, né? Mas o plano Collor me impediu de fazer essa viagem, né? Me limitou, né? Financeiramente, eu não pude fazer a viagem e acabei fazendo mestrado no Brasil. E fazendo mestrado no Brasil, eu acabei caminhando para a docência, né? Quase que naturalmente também, né? Fui convidado para dar aula onde eu tinha estudado, tinha feito a graduação, e daí eu fui tomando gosto pela educação. Mas esse ranço, né, de professor, de explicar,
E isso eu sempre tive, né? Um pouco de arrogância, às vezes, um pouco uma certa arrogância, talvez não fosse isso, mas um certo senso de domínio das coisas, enfim. E aí a ideia de passar isso, né, para as outras pessoas. Né? E aí eu faço isso no exercício profissional, né? Sempre fiz essa coisa de trabalhar ensinando, e eu aprendi a fazer assim porque fizeram comigo. Né? Eu tive uma escola, no trabalho eu tive uma escola. Desde o primeiro emprego, as pessoas tinham paciência comigo, me ensinavam, então aí as coisas acabaram se encontrando, né? O que eu já fazia no trabalho acabou se juntando, né, com uma opção de trabalho, uma segunda opção de trabalho. Né? E num dado momento, eu saí da vida empresarial e fiquei só na vida acadêmica. Né? Agora, é um professor um tanto incomum. Eu já tive a oportunidade de ver uma agilidade de pensamento vertiginosa e, ao mesmo tempo, você vai verbalizando, sistematizando, projetando as ações, ao mesmo tempo que você conversa como se tivesse gente aqui batendo um papo. Né? Assim, como você falou, um domínio muito grande do objeto da tua formação. E uma trajetória um pouco curiosa, porque, né, para quem está nos assistindo, o caminho natural de qualquer aluno, né, de qualquer pesquisador que acabe o mestrado, ou é se preparar para tentar o doutoramento, ou é tentar publicar um artigo, participar de um seminário de teses e dissertações na própria universidade, para ir se ambientando. Agora você não, você sai do mestrado e já vai com uma indicação ao Prêmio Jabuti. Conta isso para a gente. Então, não é exatamente assim, né? Levou um certo tempo, mas eu tinha o ranço de pesquisador e acabei não indo para o doutorado, né? Mas logo depois que eu concluí o curso, eu dei continuidade e eu ainda estava trabalhando em empresa, ok? Eu saí para fazer o mestrado, fiz o mestrado e para poder sobreviver, porque a aula não era suficiente para me manter, eu voltei para trabalhar em empresas. E trabalhando em empresas, alguns temas ligados ao meu cotidiano de trabalho me interessavam. E aí eu pesquisei durante um ano o tema terceirização. Como eu já estava habilitado à pesquisa, né, o mestrado me deu essa condição, eu usei, né, aquele ferramental de pesquisa e fiz uma pesquisa durante um ano e comecei a escrever um texto sobre terceirização. Naquela ocasião, esse tema era um tema que estava em ebulição. Nós estamos falando do governo Collor, né? E sucedido do governo, antecedendo um pouquinho, né, o plano Real, sucedido pelo nosso, já me falha o nome dele, né, o ex-vice dele, né? Oi? Itamar Franco. Itamar Franco, sucedido do Itamar Franco. Né? E aí eu produzi o texto, submeti o texto à editora Campos, né? E isso gerou um livro que vendeu 2 edições muito rapidamente, e nesse momento eu recebi a indicação para o Jabuti, talvez porque naquele momento faltassem textos sobre essa temática que estava em ebulição e faltava um conceito para a terceirização, porque o tema era tratado principalmente por pessoas da área do direito, né, que não tinham, digamos assim, um olhar mais gerencial, mais operacional. Né? E aí eu cunhei um conceito para terceirização a partir dessa pesquisa. Então o livro foi bem aceito. Não sei se está bem escrito, mas ele foi bem aceito. Vendeu lá, naquela ocasião, num intervalo de tempo curto, vendeu 2.000 e poucos livros, 2.060 livros, né? Vendeu 2 edições rapidamente. Incrível, número respeitabilíssimo. Agora, uma pessoa que desenvolve um conceito, recém-saída do mestrado, indicado ao Jabuti, vende livros, nunca ficou reprovado na vida, né? Fala pra gente. Não é bem assim, não. Tem uma mácula aí, tem um trauma, né? Você mexeu logo aonde? Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, né?
mas eu, no segundo ano ginasial, era assim que se chamava, com 11 anos, eu fiquei reprovado em português, né? Um misto de falta de vontade de estudar, vagabundagem, coisa do gênero, né? E isso me causou um certo trauma. E daí para frente, a disciplina de português sempre foi uma dificuldade, né? Até ali não, mas depois daquilo ali sempre foi uma dificuldade, né? Claro, Mas, depois que eu saí da educação básica, ela desaparece, né, do nosso cenário, né? Mas ela ficou aquela marca lá no fundo, né? Mas eu tenho dificuldade com português, embora eu tenha vontade de escrever, embora eu escreva, mas eu não escrevo bem, né? Eu tenho muitas falhas e preciso de revisores, né? Para poder tornar os meus textos aceitáveis sob o ponto de vista formal. tá certo. Deixa eu te dizer uma coisa. E o cinema? Como é que o cinema marca a tua vida? Você era um jovem que assistia filmes, ia aos cinemas. Como é a tua relação com o cinema ao longo da tua vida? Então, eu passei uma boa parte da minha infância em Nilópolis, né? E uma das diversões era cinema, né? Existiam 3 cinemas na cidade, né? E eu sempre gostei muito da arte, da cinema, né? Desde cedo, tanto leitura quanto cinema, né? Então, eu vi muitos filmes. Afora isso, eu tive uma locadora de vídeos. É mesmo? Quando as locadoras de vídeos estavam crescendo, né? Então, eu cheguei a manusear mais ou menos 4.000 títulos naquela época de vídeos, e eu era obrigado a ver filmes para poder fazer sinopse de filmes que não tinham sinopse, para poder colocar em catálogo para vender, né? Então eu vi muito filme bom e muito filme ruim, mas eu tinha que ver em todo gênero, né? Então eu assisti muitos filmes, muitos. Hoje já a memória já não deixa lembrar de muitos, mas tem filmes marcantes, né, na minha vida. Os mais recentes são muito marcantes, né? Mas tem filmes. Eu gostava muito de cinema nacional. Eu gostava muito do Arnaldo Jabbour, né? Olha só. E vários outros diretores, né, brasileiros, que eu gostava, né? Tem filmes que são muito marcantes. Eu Te Amo, né? E Eu Sei Que Vou Te Amar, né? E tinham trilhas que eram importantes, né? Chico Buarque e alguns outros autores que eu gosto também, né? Mas, enfim, então a minha relação com o cinema, e para mim, hoje em dia, continua sendo importante porque é uma diversão. Eu moro perto de cinemas, né? Eu vou a cinema para ver filmes da franquia Marvel, né? Só por diversão, porque eu gosto da arte, né? Da arte cinematográfica. Incrível. Deixa eu dizer para você aqui o seguinte. A professora Maria José Brum, de Libras, entrou Sim, aqui, querida né? amiga. Fez um comentário aqui sobre a nossa conversa, disse que nós somos maravilhosos. É claro que o elogio que estende a você, principalmente. Eu agradeço modestamente, Maria José. Um beijo para você. Um beijo, Maria Agora, José. você canta, Alvarez? Não, rapaz, olha, não tem jeito. Eu tentei já muito, né, mas eu não tenho jeito. Eu fiz aula de música, mais recentemente, inclusive, fiz um ano de violão. Eu amo música, eu escuto música o tempo todo, né? Eu tenho uma playlist, eu gosto muito de música instrumental, tenho uma playlist com mais de 1.300 títulos, né, no Spotify. Ouço música o tempo inteiro, né? Mas eu sou um, um, digamos assim, músico, né, frustrado, né, em todos os sentidos, né? É uma frustração que eu tenho, né? Você sabe O que do quando a violão eu gente... não consegui sair de meia dúzia de músicas. Ah, mas tá excelente. Você sabe quando a gente agendou essa conversa, eu É, fui, né, fazer uma pesquisa, fui buscar referências a partir daquilo que a gente poderia conversar, principalmente em torno da arte, né?
E Uhum. aí eu encontrei um depoimento que diz o seguinte, foi publicado no dia 8, eu estou lendo, tá? Uhum. No dia 8 de agosto de 2015, alguém escreveu o seguinte, você talvez vá lembrar, talvez não, vá lembrar Uhum. certamente. E quantas crianças tiveram um pai que a levava para o teatro, cinema, explicava sobre música, dinheiro, trabalho e peixes, que levava para a praia cantando Men at Work. Por isso te perguntei se você cantava. Você reconhece esse depoimento? Eu acho que é da minha filha. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é da minha filha, É da né? tua filha. É. É da Régia Alvarez Quadros. Isso, Escreveu. exatamente, é da minha filha, né? Ela é da área de arte, né? Ela é professora, inclusive, né? Ela é formada em arte pela Federal de Viçosa e tem mestrado em arte também, né? Pela Unicamp, né? Massa. Mas e é professora de arte, né? Então eu sempre gostei muito de arte, né? De arte e cultura em geral, né? E a mãe delas, né? Tem duas meninas. Ela era professora de balé, né? Então, eu fui muitas vezes assistir balé, né, no Teatro Municipal, La Fille e Margardet, e tantos outros, né, peças importantes, né, que em companhia da mãe das meninas, né, e as meninas acompanhavam. Então, a nossa ligação com cultura e com arte, né, vem de muito, né? Aliás, vem de berço também, né? Que meu pai era um apreciador de artes, apreciador de música clássica. Eu costumo dizer que ele era um operário metido a besta. Um operário É, espanhol, né? Mas um operário metido a besta, porque, embora formalmente ele não tivesse muita leitura não tivesse estudo, né, formal, mas ele tinha uma cultura muito grande, né? Ele era um erudito, né? E conhecia muito arte, conhecia música, né? E a literatura de um modo geral, né? A minha casa tinha Cervantes, né? Em espanhol, né? Tinha Don Quixote, né? olha Em só. espanhol. Aliás, eu li muito desde cedo, né? Comecei a ler em espanhol desde criança por conta da presença de livros, né? Em casa, né? E livros ligados à cultura, ligados à literatura, livros de literatura e livros ligados à cultura, né? Agora eu fiquei Então, pensando em você cantando a música do Men at Work, como devia ser, hein? Era uma ida à praia é um animada. desastre, é um desastre. Eu não me atrevo, não. Você relacionou na nossa pré-pauta Hum, três filmes super importantes. Você falou aí de filmes da Marvel, da DC, de hum. adorar a arte cinematográfica de um modo geral, a linguagem, mas você, quando a gente conversou, você relacionou três filmes que são importantíssimos. E o principal deles, Parasita. Quer falar um É, pouquinho sobre Parasita? quero, rapaz. Parasita é um filme que me surpreendeu sob todos os aspectos, né? Como uma obra cinematográfica, né? Pelo estilo do autor, né? Pela maneira como ele enquadra as cenas, né? Pelas personagens que são absolutamente fantásticas, né? Todas elas são muito intensas, vivas, né? E principalmente pelo enredo, né? Pela abordagem social, né? E pela forma como ele descreve, né, as desigualdades e toma para si, né, uma narrativa que é tão lugar comum a maneira como a gente lê e vê no cotidiano, né, e ele faz aquilo de uma forma muito, muito original, né, fazendo a distinção, né, de classes, as exclusões, enfim. Então, é muito interessante, né? E ele conduz o filme todo com abordagem que é, digamos assim, hoje corriqueira, né? Mas ele conduz o filme de maneira surpreendente, né? Você surpreende o tempo todo, você se emociona o tempo todo. É um filme que você fica com os olhos abertos do início ao fim. E quando ele termina, eu tinha a sensação de que tinha que continuar, né? Então, o filme, quando tem isso, ele é um bom filme, né? Um filme fantástico, muito bom. Realmente, eu saio Dá, impactado do cinema. dá no que pensar, não é? Dá no que pensar, né? Porque eu acho que a arte, de um modo geral, e é assim que eu vejo, ela tem que te emocionar, né?
ela tem que trazer uma proposta de reflexão, mas não se distanciar da emoção. E, e o filme emociona o tempo inteiro, né? Ele te permite reflexões, mas ele te mantém o tempo inteiro com a emoção lá em cima, né? Você fica ligado As, ali. Muito bom. as relações de trabalho expressas no Parasita fizeram com que o administrador Manuel Alvarez também pensasse. Ah, com certeza, né? Com certeza, né? É, o filme traz isso, né? Traz essa obrigação, né? Mas algumas coisas eu já pensava nelas. Ele reacende, né? Fica ali burilando, É, incomodando. Quem não viu ainda, né? As pessoas uhum, estão nos assistindo, mas enfim, as que vão nos assistir no futuro. Parasita é um filme que discute muitas questões das relações interpessoais, entre elas as relações de trabalho. uhum, Eu não sei para você, até gostaria que você falasse, mas aquela cena do motorista, quando o casal está conversando no carro, uhum, né, e falando do odor, e ele está ali incomodado com aquela conversa, né, uhum, para mim uma das cenas mais impactantes do uhum. Parasita. É, eu não tenho, eu prefiro a cena da festa, né? Que aquela cena é muito intensa, né? Da facada, né? E surpreende. É. Mas essa cena, quando a gente fala de relações de trabalho, essa cena ela se reproduz o tempo todo, né? No nosso cotidiano, dentro do metrô, ela se reproduz nas relações cotidianas, não só nas relações de trabalho, em que as pessoas se colocam de maneira superior em relação às outras, né? Mas no próprio cotidiano, no dia a dia, dentro de um ônibus, né? Como as pessoas se olham, né? Você está me chamando a atenção para uma lembrança que eu tive. Uma vez eu vinha, isso já tem muitos anos, eu era garoto, e eu vinha caminhando pela Avenida Rio Branco, ali na esquina da Almirante Barroso, tem o prédio da Caixa Econômica. E tinha um camarada sentado, um pedinte sentado, mas ele estava num estado assim bem físico, né? Bem depauperado, bem sofrido, né? Mas o olhar dele não era de sofrimento. Fisicamente, ele aparentava sofrimento. E eu parei para pegar, ele tinha um ponto de ônibus, eu parei para pegar um ônibus. E eu fiquei observando ele, e eu fiquei observando o olhar dele para as pessoas, e o olhar das pessoas para ele. E aí eu fiz uma leitura daquela situação, né? Era uma cena, né? As pessoas diziam que sujeito miserável, né? Que sujeito fedorento, que sujeito, né? E passavam aquele asco, né, no olhar. E o olhar dele dizia o seguinte: olha, nós somos iguais, né? Eu sou igual a vocês, né? Não sou nada diferente, né? Então, um diálogo surdo ali, né? Um diálogo mudo, né? Ali, e aí aqueles diferentes olhares, né? Quer dizer, como ele estava sentindo e como as pessoas sentiam ele. Isso está no cotidiano, isso aparece no Parasita, né? Só que ali aí é a questão da genialidade do cineasta, né? Ele levou para as palavras, né? Ele leva para as palavras, ele verbaliza, né? Aquela leitura de exclusão aparece em verbos, né? Em palavras, né? Enfim, então, mas essa cena é muito realmente muito impactante, né? As pessoas que se acham superiores às outras, né? E se acham por qualquer motivo, né? Não que haja motivo para isso, né? Mas pelo menos haja um motivo para isso, né? Mas enfim, Foi, para mim foi uma sequência de, assim, aliás, dois filmes que eu assisti na mesma semana e acabo sempre associando, talvez simplesmente porque eu os vi no espaço de tempo ali uhum. específico, que é o Parasita, que você tá apresentando para gente, e Bacurau. Eu não sei se você chegou a assistir Eu não Bacurau. assisti Bacurau, né? É um filme que eu preciso ver.
eu vou ver. Acabei associando, de alguma maneira, determinados aspectos do Parasita e do Bacurau em relação a esses diálogos que acaba a arte do cinema, não é? Ou a literatura, ou a poesia, ou enfim, alguma forma de expressão de arte, construindo, né, pontes de sentido. Então, essa exclusão e essa falta de interação, essa presunção de uma superioridade de uma determinada classe, de um determinado grupo, de um determinado indivíduo sobre o outro, que de alguma forma acabei associando. E aí agora, como você está colocando, volta novamente essa impressão dessa percepção que tive. Eu queria dizer para você o seguinte, você mencionou na pré-pauta, deixa eu achar aqui, está aqui, um livro, Nova Ciência das Organizações, uma reconceituação da riqueza das nações, de Alberto Guerreiro Ramos. E aí, guardar esse título, né, Nova Ciência das Organizações, fazer uma provocação a você. Na escola, quando o aluno não tem um bom desempenho, né, de uma maneira geral nas disciplinas, professores de português e de matemática, né, em geral, são apontados. O aluno não escreve bem, é o professor de português. Aí ele não sabe fazer a conta, o professor de matemática. Os elementos ali de formação básicos, assim. Numa empresa, quando a empresa não vai bem, a culpa é sempre do administrador, porque na escola é todo o corpo que tem que funcionar para o aluno ir bem. Mas numa empresa, quando a empresa não vai bem, é sempre culpa do administrador? Olha, infelizmente sim. Infelizmente sim. E por quê, né? Porque as organizações são estratificadas, né? Por mais participativas que elas sejam, alguém tem que assumir as grandes decisões, né? Então, quando você pega uma corporação de 50 mil, 100 mil pessoas trabalhando na mesma empresa, e tem várias corporações com esse quantitativo de pessoas, o macro direcionamento da organização, para onde ela vai, os caminhos estratégicos, são escolhas feitas pelo número pequeno de pessoas, né? E, guardadas as devidas proporções, isso se aplica a qualquer tipo de administração, né? O direcionamento estratégico é a consequência de um pensar de um número menor de pessoas, né? Então, os administradores são, sim, responsáveis, e sempre responsáveis, como todos os governantes são, responsáveis pelos rumos da nação, responsáveis pelos rumos das grandes organizações. É claro que quando você chega no varejo e quando você encontra uma falha operacional no trabalho, essa falha pode ser de um funcionário, pode ser de qualquer pessoa, né? Mas o longo caminhar das organizações, o macrocurso, é de responsabilidade dos administradores. Por isso é que eles ganham bem, né? Eles ganham bem, né, para poder assumir essa responsabilidade e fazer escolhas que sejam adequadas, né, para a sobrevivência das organizações, né? O administrador tem que ser uma pessoa bem preparada para fazer essas escolhas. Ótimo. Olha só, Márcia Lima está dizendo aqui, grande mestre. Ela é uma querida. Ela é uma querida, é uma querida. Eu sabia, Alvarez, que essa provocação ia dar para você a oportunidade de esclarecer coisas, inclusive que ficou aí meio que sutil, mas você mandou um recado, né, sobre os administradores desse país aí afora. Deixa eu te perguntar o seguinte, administrar é só pensar nos processos, você falou em falha em algum determinado processo, ou é também hoje o papel do administrador pensar em processos e nas pessoas, tanto nas da organização quanto no cliente final? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, Erivelto, o processo ele é um instrumento. Tudo começa nas pessoas, né? As organizações, da maneira como nós conhecemos hoje, inclusive a própria família, qualquer tipo de organização, foram inventadas por nós. Para quê? Para viabilizar a nossa vida, né? O que eu chamo de viabilizar a nossa vida? Viabilizar a nossa vida em termos de sobrevivência, sob o ponto de vista biológico, viabilizar a nossa vida em termos de felicidade, né? Então, as organizações são um instrumento, né? Um meio que nós encontramos para sobreviver, para ser feliz, né? Para permanecer,
para dar significado à própria vida, aí entra o vetor cultural, né? Atribuir significado para a nossa vida, a nossa existência. Então, primeiro as pessoas sempre, em qualquer circunstância, né? Depois o resto, né? Tudo que a gente faz é função, né, da nossa existência, né? Eu trabalho para quê? Né? Eu trabalho para existir, para sobreviver, para comprar comida, para me realizar, né? Então, o trabalho é um instrumento, não é uma finalidade, né? Ele é um meio, né? É claro que ele ganha um significado, tem significado antropológico, né? Ele tem signos, ele tem valor, né? E aí ele se mistura, acaba se misturando com a própria questão existencial, né? Mas a finalidade é a existência e não o trabalho, né? Então, primeiro as pessoas sempre, em qualquer circunstância, né? Eu queria que você falasse também para a gente sobre a tua linha de pesquisa relacionada ao marketing digital. E aí, não sei se vou conseguir me fazer entender, mas quando eu li sobre a tua linha de pesquisa, né, e comecei a fazer associações com o que eu vi do teu trabalho, com o que eu li sobre a tua trajetória, fiquei pensando numa coisa que para mim pareceu um dilema. Pode não ser para um profissional do teu gabarito, mas aí é bom que você fala para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir. No mundo ligado ou interligado o tempo todo, globalizado, com a velocidade das informações e a oferta das informações, como é que o administrador consegue pensar a longo prazo, ou melhor, se ele consegue pensar a longo prazo num mundo em que muda a todo instante, em que tudo está acontecendo o tempo todo? E queria que você falasse sobre a tua pesquisa com o marketing digital, se você puder. Tá bom, eu vou tentar juntar esses dois temas, né? E vou começar por uma poesia, né? Vou começar pelo Cazuza, né? Uma passagem, uma pequena passagem, né? Nós vivemos no Museu de Grandes Novidades, né? O papel do administrador continua sendo o de tomar grandes decisões. Faltam grandes decisões, né? Não é a mudança e a mudança acelerada no cotidiano que dificulta, muito pelo contrário. Quanto mais o processo de mudança se acentua, maior a necessidade de você fazer escolhas de longo prazo. Porque, ao contrário do que se possa pensar, o futuro não é descoberto, o futuro é construído. Ele é feito através de escolhas, né? É uma escolha coletiva, né? Escolhas de dirigentes, né? De gestores públicos, escolhas de gestores privados, né? Então, quando você consome qualquer produto hoje, é porque alguém no passado escolheu fazer aquele produto. Quando você encontra um trabalho de marketing digital hoje, é porque alguém no passado optou por fazer a divulgação dos produtos através das redes digitais. Então, o futuro é construído, né? E quanto mais veloz, mais a necessidade, você toma mais decisões relacionadas com o futuro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é que hoje eu sou originalmente um professor de marketing. Os professores de marketing, se quiserem continuar lecionando, tem que estudar marketing digital, não tem jeito. Por quê? Porque a mídia digital tomou conta, né, da comunicação, né, com os mercados. Então, as pessoas, e nós estamos dando a prova disso aqui, né? Vamos ver se a gente consegue um patrocinador para esse trabalho, né? Ótima sugestão. Mas o fato é que as pessoas habitam os espaços digitais, né? De tal modo que as mídias convencionais, né, perderam importância. A televisão, o jornal já não existe, né? O rádio continua firme, continua forte, né? Mas mesmo o rádio habita um ambiente digital. Então, onde é que eu tenho que encontrar o meu público, conversar com o meu público? É no espaço digital. Mas eu sou um aprendiz de feiticeiro nisso, né? Eu sou um estudante, né? Nesse campo, há uma velocidade muito grande de evolução de técnicas,
não de conceitos e ideias, mas principalmente de técnicas de comunicação. Né? Mas eu sou só um aprendiz de feiticeiro. Incrível. Deixa eu perguntar a você, aí voltar um pouquinho para a tua experiência na sala de aula. Você já leciona há muito tempo, já tem É, bastante experiência, né? No hall das universidades e faculdades nas quais você trabalha e trabalhou, tem algumas que são bastante tradicionais e você trabalhou nesses espaços, trabalha ainda, já há bastante tempo. O que eu quero perguntar a você é o seguinte, você sente uma mudança no perfil dos alunos e alunas, tanto na disciplina ligada diretamente à administração, como em outros cursos, em outras cadeiras para as quais você tenha eventualmente lecionado, mudou o perfil do aluno, da aluna, do ensino superior, se mudou, o que melhorou, o que piorou, como é que você entende esse processo? então, eu vou começar falando do meu entendimento sobre o aprendizado. Né? Aprender, né? Eu posso até estar cometendo algumas heresias aqui no campo da educação, mas o aprender, para mim, é você memorizar. Né? Recentemente, eu traduzi um texto do espanhol para o português, acabei não conseguindo editora para publicar no Brasil por conta do custo do direito autoral. Mas é um autor espanhol que é um neurocientista, ele é médico, né? A origem dele é a medicina, né? Mas ele atua na área da educação. Né? E no livro, o livro apresenta vários estudos que mostram o processo físico do aprendizado. Né? Dentro do campo da educação, né? Da pedagogia, né? O entendimento do processo de aprendizado dentro do cérebro não chegava à educação, e agora está chegando pela neurociência. Então, é um processo físico. Né? E nesse processo físico, existem alguns subprocessos. E a memorização depende, né, da repetição. Né? Ou seja, se eu menciono para você um número de telefone, hoje você não se lembra, mas se você ler esse número de telefone várias vezes, você vai acabar se lembrando. Eu tenho de cabeça o primeiro número de telefone que eu tive em casa, até hoje. Né? Enfim, então, portanto, repetir você acaba gravando. Né? Tem outros ingredientes, eu não vou entrar em detalhes, mas esse ingrediente é importante para lastrear a minha compreensão da realidade de hoje. Mais recentemente, nos últimos talvez 15 anos, 10, 15 anos, a educação à distância existia mesmo que não fosse à distância. Por quê? Instrumentos de educação à distância estavam na mão dos alunos. Você estava em sala de aula, o aluno estava com o celular na mão. Você está falando, ele está na internet. Você fala um termo e ele vai para a internet, pega uma informação e rebate a tua afirmação. Então, usa uma informação que ele recolheu ali na hora. Essa possibilidade, ela veio se ampliando, né? Não só pela evolução da própria tecnologia, pela velocidade do streaming, enfim, como também pela familiaridade das pessoas com esse recurso. Né? De modo que você pôde lançar mão de muitas fontes de informação para além do professor. Né? Então, usar mais canais de informação, né? Canais para checar informação, passou a ser algo comum. Né? E eu acho que isso está na estrutura do processo de aprendizado. Né? Em lugar de você usar um professor apenas, ou usar um professor e um livro, você usa o Google, você usa blogs, você usa várias fontes de informação, muitas fontes de informação. Né? Eu, quando estava fazendo mestrado, era uma dificuldade para você fazer pesquisa em artigos. Você tinha que pegar revistas, a internet não era a que é hoje. Hoje você tem bases de dados que você tem a produção quase instantânea disponibilizada no mundo todo. Né? Então,
Isso mudou estruturalmente o processo de acesso à informação e, consequentemente, de aprendizado, essa pluralidade. A educação, a partir daí, começa a se modificar, a escola querendo ou não. Né? E, claro, no caso brasileiro, a legislação foi se flexibilizando, né, e tornando possível a utilização de outras fontes de informação. E daí o aprendizado, o ensino baseado no aluno, né, o ensino voltado para o aluno, baseado no aluno, e aí ressuscitou-se algumas técnicas de metodologias e técnicas de educação que até já existiam, enfim. Mas eu acho que esse processo não é um processo acabado, né? Mas no centro dele tem a possibilidade que nós hoje temos de explorar milhares de fontes de informação simultaneamente e nos abastecer de informações sobre um determinado fenômeno, acelerando o processo de aprendizado, né? Não tendo apenas a chance de levar a minha dúvida para a próxima aula. Eu não preciso levar a minha dúvida para a próxima aula. Eu posso dirimir a minha dúvida instantaneamente, ou a inteligência artificial embarcada numa plataforma de aprendizagem me diz qual é a minha dúvida e me abastece com uma solução para a minha dúvida, mesmo antes de eu tê-la, o que já é possível, né? Pela própria linha de raciocínio, pela trilha de aprendizagem do aluno. Então, a tecnologia nos proporcionou uma multiplicidade de canais, né? E eu acho que não, é um caminho novo. Não é que ter volta, não é nem mais ter volta. Vamos voltar. Não é mais, a discussão acho que não é mais essa. É um caminho em construção, totalmente em construção, um novo caminho. É assim que eu penso a educação. E na base disso, sob o ponto de vista mais imediato, é a educação à distância. A educação à distância é algo que é inexorável, é indispensável para qualquer instituição de ensino. Se assim hará disso, porque senão o processo educacional escapa da mão da escola, sai da mão da escola. A Simone está dizendo... Desculpa, a Simone está dizendo aqui, muito bem colocado. Muito obrigado, Simone, pela participação. Obrigado, Simone. Desculpa, professor. Querida Simone. Eu sou suspeito, porque essas pessoas, eu gosto dessas pessoas, né? Olha só, professor, eu tenho duas colocações ainda para fazer. Quero retomar a questão da vida cultural, da relação com as artes, com as expressões mais lúdicas, enfim. Mas eu fico pensando a partir do que eu li, do que você está falando, e fico pensando nessa experiência que você destacou já na parte final dessa tua fala, né? De que responder a uma dúvida que o aluno nem sabia que tinha. Eu fiquei pensando primeiro naquela coisa dos sites, né, perguntas mais frequentes, até os assistentes virtuais, bancos, grandes magazines que já possuem. Aí, quero formular para você a seguinte questão. Você acha que esse nível de evolução, né, da educação à distância, dos aplicativos, das plataformas, vai chegar a um ponto de personificar ao extremo a experiência do aluno, como, por exemplo, quando você pesquisa um determinado produto lá na internet, dali a pouco no teu e-mail aparece, no teu Instagram aparece, no teu Facebook aparece, propagandas daquele segmento. Você acha que a personificação a esse nível vai chegar ao ensino, ou seja, desde o texto mais básico, perceber no aluno, no estudante, uma determinada linha e começar a sugerir e direcionar textos, autores, obras, filmes, vídeos, enfim. Você acha que a educação vai chegar a esse nível de personificação da experiência do aprendizado? Bom, tem dois estágios aí e um a gente já atingiu, né? Nós já chegamos nele, né? Tem um conceito na área de marketing chamado de customização maciça. O que é uma customização maciça? É a possibilidade de você fazer mix
de coisas que são padronizadas, né? Então, por exemplo, os computadores, agora não, porque a gente já não faz mais isso, né? Já avançamos. Mas antigamente você escolhia, né? Qual é a velocidade que você queria de clock, quanto de memória você queria, etc. Então, a partir de uma base fixa de vários componentes que são padronizados, você constrói outros componentes que não são padronizados, ok? Bom, a educação já chegou nesse estágio de customização maciça, né? De você poder construir, a gente começou isso curricularmente com as disciplinas optativas, né? Mas de maneira muito rudimentar. Agora, nos ambientes virtuais de aprendizagem, o aluno, se você criar condições para isso, o aluno pode fazer essa customização maciça. Ele pode pegar os ingredientes que ele quer e construir o modelo de curso que ele quer. Já é perfeitamente possível isso, com um custo muito baixo, né? Então, nós já chegamos a esse estágio. Agora, para além da customização maciça, existe a personificação, né? Ou um ensino totalmente personalizado, né? Esse estágio entra na inteligência artificial. Por quê? Porque a ideia de personalização é uma abstração, né? Por mais diferente que você seja, sob o ponto de vista de uma determinada necessidade, você vai se igualar a alguém. Ok? Então, eu tenho determinadas curiosidades que você também tem. Então, nesse ponto, nós temos a mesma demanda, desejamos a mesma coisa, né? Portanto, nós já estamos caminhando nessa direção, na possibilidade de você ter um refinamento nessa customização. Ou seja, é um grau. Agora, o mix não são mais de 5 ou 6 componentes. O mix é de 5.000 componentes. E com 5.000 componentes, você faz qualquer tipo de personalização. É o código genético, né? A leitura do código genético do humano a variação é muito grande. É de bilhões? É de bilhões. Mas representa, né, a criatura a partir de combinações, entendeu? Então, são combinações que te permitem, né, fazer, né, a personalidade, a persona, né? Quer dizer, todos nós somos diferentes, totalmente diferentes, mas quando se toca numa necessidade, nós nos igualamos, em algum momento nós nos igualamos, né? No nosso conjunto, nós somos únicos, mas nas nossas necessidades nós nos igualamos, inclusive intelectuais, por força da própria cultura, né? A cultura massifica muita coisa, massifica a nossa própria curiosidade, né? Estou achando fantástico isso, porque é uma projeção para muito pouco tempo, então, chegar nesse estágio com todos esses componentes. Tecnologicamente, nós já temos ferramentas para isso. Já existem ferramentas de tecnologias para isso. Agora é só a aplicação delas, né? Você pode ter, sei lá, 100 alunos inscritos num curso e cada aluno receber um material exclusivo dentro daquela ementa, dentro daquela proposta, de acordo com o desenvolvimento da instituição onde esteja inscrito, do curso que tem escolhido. Então, eu penso para além disso. Não apenas receber material da instituição, mas ele tem uma arquitetura de curso que permita a ele buscar informações, obter informações de diferentes fontes, né? A instituição vira um hub. Ela é um hub. Ela não é um repositório, mas ela é um hub, né? Incrível, incrível. Agora, Janice está falando aqui para a gente, não sei se você consegue ler a professora Janice, muito querida. Processo de humanização, fundamentar um modelo de gestão em que o ser humano seja o centro e o foco do processo. E está parabenizando pela live. Janice, legal, show de bola. Obrigado, Janice. Janice, que em breve estará conosco aqui também participando. Legal, maravilha, muito bom. Assistirei. Querida, tem prestigiado desde o iniciozinho aqui, muito obrigado. Agora, na nossa pré-pauta, voltar um pouquinho lá para a tua formação de espectador, a tua formação lúdica, porque eu já percebi aí que não tem só um alvarez, né?
Tem o Alvarez administrador, tem o Alvarez que toca violão, 5 ou 6 músicas, mas toca, que escreve livros, escreve poesia, pretensamente poeta, mas é que é poeta sim. Mas, agora, você fala de uma coisa que é o seguinte, eu faço uma analogia entre o herói e o vilão lá das narrativas de cinema, né? Aliás, são elementos até da narrativa literária. Mas, e aí você responde para mim o seguinte, tem o herói que sou eu e tem o vilão que é meu alter ego. Que história é essa? Explica pra gente aí, por favor, o que é esse alter ego que se alterna entre herói e vilão aí, onde ele está, como é que ele é? Conta pra gente. Então, na trajetória da vida, né, nós somos induzidos a fazer coisas por influências externas e internas, né? Então, convive comigo, né, um ser, né, que ora me ajuda, né, nas minhas reflexões a não fazer, ou fazer menos bobagens, né, em outras me leva a fazer bobagens, né? E daí essa alternância, né, de vilão e de herói, né? Mas do mesmo jeito que eu gosto de conviver muito com as pessoas, né, de conversar, de trocar ideias, de refletir, eu gosto também de pensar, né? E o exercício do pensamento, né, é essa conversa interior, né, de duas personalidades que às vezes se digladiam, né, se disputam espaço no mesmo ser, né? Então é um pouco isso, né? E eu me alterno, né? Ora o agente, né? Sou eu, ora é o meu alter ego. Adorei isso, adorei, porque achei É curioso meio que você... esquizofrênico, mas é assim que eu sou. Eu achei curioso, não que você se perceba assim, mas que você tenha relacionado esse processo dentro da tua formação, dentro do teu dia a dia. Achei incrível essa consciência de si que você manifestou. Deixa eu te perguntar, Alvarez, duas coisas. A gente está chegando ao final, mas eu não posso deixar de perguntar isso para você, né? A primeira coisa que eu quero perguntar é de forma bem direta, não sei se você consegue me responder assim objetivamente, né? Você vai entender como uma provocação, mas enfim, no mundo corporativo atual, existe espaço ainda para aquele chefe durão, autoritário, centralizador, ou essa postura do administrador não funciona mais para o atual cenário corporativo? Olha, não funciona mais e a gente está vendo isso no cenário nacional. Temos um mega exemplo, né, no cenário nacional. Não funciona mais. Não funciona mais. Eu costumo fazer uma reflexão com os meus alunos sobre isso. Eu digo para eles assim, olha, pensem no seguinte, pensem nos seus bisavós. Perguntem para vocês o quanto de liberdade os seus bisavós tinham para fazer as coisas. Amplo senso. Agora pensem nos seus avós e mensurem. Depois pensem nos seus pais e mensurem. E pensem em vocês e mensurem. Nós estamos falando em 4 gerações. Em 4 gerações, o mundo mudou muito sob o ponto de vista da dominação. As formas de dominação se tornaram diferentes, né? A dominação não é mais pela via do autoritarismo convencional. Ela é muito mais sutil, né? O processo de dominação é muito sutil, ele evoluiu, ele avançou. Então, as formas tradicionais de conduta, quando você tenta dominar uma pessoa pelo poder da posição que você tem ou pela força, elas não funcionam mais. Não adianta. Não cabe mais. Né? As pessoas não aceitam. Né? Então, isso está morto, definitivamente morto. Claro que, sob o ponto de vista da utilidade, da eficácia desse tipo de conduta, não quer significar que as pessoas não continuem sendo assim, a gente está vendo, né? Excelente. Elas continuam sendo assim, mas não funciona. Os resultados que você tem são muito ruins. Né?
as pessoas não aceitam, não toleram. Mas, Adorei. Alvarez, a gente está fechando e eu uhum. quero dizer, primeiro agradecer a você pela participação, pela deferência de ter cedido um espaço aí na tua agenda, que é bastante carregada de atividades para a gente bater essa conversa, né? Você prontamente respondeu a pré-pauta, detalhou um monte de coisa importante para que a gente pudesse conversar, para me esclarecer isso tudo, para conversar com uma pessoa como você, com a sua posição, com o teu conhecimento de mundo. Eu agradeço muito. E assim, quero pedir a você, se você quiser falar naturalmente, quais são os seus projetos para o futuro? O que você está pensando aí na tua carreira, na tua vida? O que você está bolando? Porque você é inquieto, né? Você está sempre produzindo, sempre criando. Quais são os projetos para o futuro? Então, se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, eu te diria que era cuidar dos netos, né? Eu estou com 62 anos, né? E o meu projeto para o futuro é me aposentar, se isso for possível, né? Enquanto isso não é possível, embora eu já esteja formalmente aposentado, mas enquanto isso não é possível, eu pretendo conduzir uma instituição nova, né? Tenho a pretensão de conduzir uma instituição nova, uma faculdade 100% à distância, e esse projeto está em curso, né? Com um curso de engenharia, que para mim é uma novidade, eu nunca trabalhei com um curso de engenharia diretamente, e com um curso de pedagogia também, né? Então, é uma instituição em Macaé, né, que está em vias de autorização e credenciamento, e a gente pretende, né, desenvolver um projeto realmente inovador, aberto, né? Ela começa pelo nome Faculdade Internacional, né, do Estado do Rio de Janeiro, esse é o nome da instituição, e nós queremos irrigar a instituição com conhecimentos que tornem ela diferente das demais instituições de verdade, diferente de verdade. Não é diferencial do tópico do cosmético, né? Mas diferencial no seu fazer cotidiano. Né? É isso. Caramba, um plano audacioso e espero que tenha sucesso, que tenha êxito, né? Agradecer muito a você, agradecer as pessoas que nos assistem, desejar toda a felicidade, toda a sorte do mundo. Adorei conhecer esse lado mais artístico, por assim dizer, né? Os pormenores as canções, o lidar com o cinema, a leitura que você fez do filme. Muito obrigado. Quero aproveitar, antes de passar para as suas considerações finais, convidar as pessoas que nos acompanhem, né? O projeto O Filme da Sua Vida tem um site, tem uma página no Facebook, né? Esse próprio canal do Instagram, por onde as lives são transmitidas, um canal no YouTube. A gente está trabalhando com os podcasts também, já temos 3 episódios para a versão podcast, para que as pessoas possam dialogar conosco. Agradecer muito a você, e na próxima segunda-feira a gente vai estar recebendo aqui o professor Jaime Ribeiro, vai falar como o cinema norte-americano produziu um imaginário da ideia do que é o comunismo no mundo todo aí. Então, vai falar de diversos filmes norte-americanos que trabalharam com essa ideia de comunismo. Segunda-feira, aqui na live do Instagram, no projeto Filme da Sua Vida, às 20 horas, todo mundo convidado. Professor, suas considerações finais. Muito obrigado. Bom, companheiro, primeiro agradecer, né, muito, né, a você pela oportunidade de estar, de interagir, né? Nós, infelizmente, não temos oportunidade de fazer isso presencialmente, gostaria muito, mas te agradecer. E falar também da admiração que eu tenho por você, né? Você, para mim, é uma referência, né, em vários aspectos, né? Do ponto de vista da sua trajetória profissional, do ponto de vista da sua formação. Tem uma dosezinha de inveja, né? Eu queria ter o domínio de português que você tem, mas é uma inveja boa, né? Mas dizer que esse tipo de iniciativa é muito legal, né? Abrir espaço para que as pessoas possam conversar abertamente, falar das suas experiências, né? E você virou para mim um case agora, né?
um case a ser mencionado nas minhas aulas de marketing digital, né? Vamos em frente e vamos conseguir patrocínio para esse trabalho. Olha, isso é maravilhoso. Muito obrigado. Uma boa noite. Olha, fiquei Obrigado, uma boa noite a comovido, né? todos. Agradecer a todos Uma que alegria. participaram. A alegria e essa admiração é recíproca. Eu sou um fã declarado do seu trabalho, da sua trajetória, da forma como o senhor concilia a excelência no atendimento e projetos inovadores na área de educação. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você e até a próxima oportunidade, presencialmente, se tudo der certo. Com certeza, dará. Um Grande abraço. abraço, boa noite para todo mundo. Boa noite para Tchau, todos. tchau.